Bom dia a todos que nos assistem. Hoje eu estou com uma entrevistada, Sara Faleiros. Ela é formada em Relações Internacionais pela USP, mestre em Administração Pública pela FGV São Paulo e atualmente trabalha com o projeto Escola Digital, articulando em rede 12 secretarias estaduais e 11 municipais na área da educação. Bom dia, Sara, tudo bem? Tudo jóia, e você, Vanessa? Tudo bem também. Sara, é um prazer receber você e gostaria de saber um pouquinho como que você começou a trabalhar com tecnologias educacionais. Meu primeiro emprego foi num museu virtual de histórias de vida de pessoas comuns, que se chamava Museu da Pessoa, e acho que foi aí a primeira vez que eu trabalhei com a tecnologia como um meio que pode, de alguma forma, facilitar a aprendizagem dos alunos, pode trazer novos conteúdos para serem estudados. Mas depois eu enveredei para a área da educação propriamente dita, mas para a área da gestão da educação, né? Trabalhei muito tempo com formação de gestores municipais de educação e me convidaram para fazer parte do projeto Escola Digital e eu achei um projeto incrível e lindo, porque é a mesma perspectiva que eu comecei lá atrás, né? Como é que a gente usa a tecnologia para fazer com que as aulas tenham mais sentido para os alunos, para fazer com que esses materiais escolares, que às vezes têm um sentido muito limitado, né? Não conseguem abordar todas as realidades do Brasil, eles possam se tornar mais diversos, possam se tornar mais interessantes. Então, eu me encantei com essa proposta e por isso que eu me juntei à equipe do projeto, né? Então, hoje eu trabalho com a articulação da rede de parceiros Escola Digital, né? E a gente tem essa perspectiva de fazer com que a gente consiga produzir mais objetos digitais de aprendizagem, que acho que é o foco do site de vocês também, de melhor qualidade e que traduzam efetivamente a diversidade do nosso país. Sim, já que você comentou, pode falar um pouquinho da história do projeto Escola Digital, assim, como que ele surge, a proposta dele em contribuição tanto do professor, né, a contribuição para o aluno e também gestores educacionais, e, enfim, conta pra gente, por gentileza, Sara. Vou contar assim. O projeto começou há 3 ou 4 anos atrás, preciso checar esse dado, mas acho que são 3 anos atrás, e foi uma ideia que aconteceu entre o Instituto Natura e o Inspirare, na época, né, que trabalhavam já com educação inovadora e com esse tipo de assunto, e eles perceberam que na internet existia um monte de conteúdos que poderiam ser utilizados em sala de aula, mas que estavam, no entanto, dispersos e com uma dificuldade de garantir a qualidade desses conteúdos. Então, o projeto Escola Digital surge para reunir esse acervo que estava disperso em um espaço e, de alguma forma, garantir, por meio de uma curadoria qualificada, a qualidade do que é escolhido, que está ali, né? Depois desse primeiro momento, a Fundação Telefônica Vivo também se juntou a nós, então hoje somos 3 parceiros institucionais que contribuem financeiramente para o projeto, né, e para o desenho das estratégias, e os 3 pensam junto e desenham esse projeto, né, desde então. A gente já teve 3 versões da plataforma, a gente está na nossa terceira, e a ideia é que a gente sempre continue mudando para melhorar o atendimento ao nosso usuário, né, não só o que a gente oferece de conteúdo, mas também nas funcionalidades, de fazer o portal que ele seja muito fácil, né, de uso para o usuário, que ele consiga servir não só para os professores brasileiros, mas também para os próprios alunos, familiares, é algo que tem por trás, por isso ele é bem acessível, bem amigável para o nosso usuário, né? Além disso, acho que tem uma inovação do projeto, que também foi uma transformação que aconteceu ao longo do tempo, é que inicialmente esse projeto era uma plataforma, né, da sociedade civil, né, que a gente oferecia para toda a comunidade que quisesse se apropriar. Mas aí a gente começou a conversar com outras secretarias de educação e percebeu que elas também tinham a necessidade de ter uma plataforma própria, né? E isso acho que foi uma evolução importante do projeto. Então, a gente começou com a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e eles gostariam também, eles também tinham a necessidade de criar uma plataforma como a nossa, só que eles queriam que esses objetos estivessem classificados segundo o seu próprio currículo local, né, o currículo do estado de São Paulo. E aí a gente pensou, bom, mas por que a gente não torna essa nossa plataforma customizável também para as secretarias estaduais? E elas nos ajudam com o acervo, a gente ajuda elas fornecendo a tecnologia,
E dessa forma que a gente começou essa rede de parceiros da Escola Digital. Eu acho isso importante porque é importante que cada estado consiga usar essa tecnologia e mobilizar os seus professores da forma que fizer mais sentido para eles, né? Então, a nossa plataforma hoje, ela dá a possibilidade dos estados customizarem seus filtros, para os estados colocarem o seu acervo de uma forma diferente. Então, acho que isso traz muita riqueza para esse projeto, né? São vários parceiros pensando hoje o nosso projeto. Não são apenas nossos 3 parceiros financiadores, né? Hoje a gente tem uma rede que é composta por 12 estados, 11 municípios, que juntos pensam as estratégias de implementação do projeto. Então, as evoluções que começaram, né, essa rede foi criada no ano passado, desde então, todas as evoluções do projeto foram discutidas junto com essa rede, que ajuda a gente a pensar os próximos passos, para onde a gente tem que trabalhar agora, né? E ajuda também a pensar de que forma a gente pode ainda trabalhar juntos para superar as barreiras de implementação do acesso da tecnologia nas escolas, que a gente sabe que são muitas. Então, acho que é um trabalho importante que a gente está fazendo e o projeto evoluiu nesse sentido. Sem dúvida. Durante a fala, eu pude perceber que a gente abordou em vídeos anteriores, que é muito da qualidade. A gente tem muita coisa, mas e a qualidade onde fica? E eu acho que o que mais me chamou a atenção no que você fala agora é a questão dos estados, da integração. Como que fica essa troca, né? E uma curiosidade que me surgiu aqui, Sara, aí como operacionaliza? Porque você falou muito da questão da identidade regional que os estados têm. E aí como fica, por exemplo, trazendo para a gente o estado de São Paulo fazendo uso, existe uma maneira dele acessar essa plataforma que traz coisas, particularidades que só foram construídas pensando no estado de São Paulo? Como que fica esse acesso? Essa é a minha pergunta. Esse é o nosso grande desafio. Então, como é que a gente troca não só o acervo de objetos digitais de aprendizagem, mas agora a gente também tem um acervo de planos de aula, e isso é o que a nossa rede mais discute, porque o nosso objetivo é que todos os estados possam colaborar entre si. Então, hoje isso é possível, ainda tem um trabalho de reclassificação de alguns filtros que não são comuns. A gente está agora, nesse momento, discutindo com essa rede quais filtros vão ser comuns para facilitar a troca desse acervo. E com certeza a Base Curricular Nacional vai ajudar muito nesse processo, né? A gente está aguardando ansiosamente pela aprovação da base, porque a gente vai ter um currículo único e vai conseguir classificar esses objetos de acordo com isso, e cada estado vai poder ter a sua especificidade. Mas para dar um exemplo bem concreto para vocês, eu gostaria de falar do Acre. O Acre tem uma especificidade muito grande, que é uma população indígena muito grande, né? Com várias etnias, cada etnia fala a sua própria língua. E eles tinham um projeto incrível de trabalhar e de construir objetos digitais de aprendizagem na língua dos indígenas. Então, o que eles fizeram? Esses objetos eles estavam offline, eles eram só utilizados com esses indígenas em programas específicos. Então, eles conseguiram subir esses objetos para a internet, hoje eles estão disponíveis, e classificaram esses objetos dentro da plataforma deles, que é a Eduque. Cada plataforma tem um nome, né? A gente trabalha identidade regional também nas identidades das plataformas. Então, eles subiram no acervo deles e a gente puxou esse acervo, outros parceiros da rede também puxaram esse acervo. Então, hoje, um material que foi produzido pelo Acre e que estava perdido também está no nosso acervo. Então, assim, acho que é um exemplo muito prático que ilustra a riqueza que pode ser essa rede acontecer e dar certo. Mas, como eu te disse, é algo novo ainda. Então, assim, a gente está começando a pensar em quais ações comuns a gente pode ter para conseguir potencializar esse acervo e garantir a qualidade que a gente considera muito importante, né? E a gente ainda sabe que existem muitas falhas, né? Que a gente precisa ainda trabalhar na produção de ODAs bons, em língua portuguesa, por exemplo. Então, tem uma vontade de fazer, de buscar, de entender mesmo, fazer um levantamento de onde a gente tem que trabalhar, o que a gente ainda precisa criar, o que ainda está falho, e ter um olhar mais estratégico para isso mesmo, né? Acho que essa é por onde a gente quer caminhar. Sim, sem falar que a questão da diversidade, ou mesmo o indígena como um povo que forma o Brasil também, não é uma coisa restrita ao Acre, né? Quando a gente coloca isso em rede,
caramba, como pode contribuir com estados que estão muito longe dessa realidade, mas que isso trabalha também na nossa construção, de identificar o indígena como um povo nosso. E quem, aliás, é o primeiro personagem da nossa história, né? Quem já habitava aqui, enfim. Você comentou um pouquinho, Sara, da questão de como é construído a plataforma, né? Se você puder contar um pouquinho mais para a gente, de que maneira, você já falou um pouquinho, mas se pudesse falar um pouco mais, de que maneira quem está envolvido, então os estados aí e outros agentes, de que maneira eles atuam diretamente no aperfeiçoamento, mudanças que a plataforma tem. Hoje o desenvolvimento da plataforma ainda é centralizado na nossa equipe, né? A gente tem um parceiro desenvolvedor, que é a Heaven Studio, que é o responsável técnico pelo desenvolvimento da plataforma, lógico, em parceria com a nossa equipe. Mas a gente traça de forma conjunta com os estados e com os municípios parceiros os caminhos que a gente pretende guiar. Então, por exemplo, a gente sabia que a gente tinha um acervo grande de odas, né? Mas que o uso dele ainda era pouco qualificado pelos professores brasileiros. Então, alguns estados sugeriram que a gente criasse uma área de práticas pedagógicas, né? Então, planos de aula e atividades para alunos, né? Que fossem utilizados diretamente para alunos, que pudessem referenciar, ajudar o professor a pensar como seria esse ODA em sala de aula. Então, isso foi uma ideia que veio deles no final do ano passado, né? Mais especificamente Fortaleza e Santa Catarina eram 2 estados que viam grande importância nessa área. A gente achou que era uma ideia importante e relevante, e a gente bancou, não, beleza, a gente vai desenvolver isso. Então, hoje, na nossa plataforma, né, a gente está começando essa área, então o nosso acervo de planos de aula e de atividades para alunos ainda é bem pequeno, mas a ideia é que no futuro, cada busca que você consiga achar um objeto digital de aprendizagem, você tem associado a ele também um plano de aula que ensine o professor a usar esse objeto, a contextualizar ele com os alunos, a avaliar o uso. Então, isso é uma forma, para te dar um exemplo muito claro de como essa rede avança e nos ajuda a desenvolver a ferramenta mesmo, tecnológica, né, que a gente ainda sabe que é muito importante. Outro exemplo é que no ano passado a gente percebeu que existiam problemas graves de usabilidade na nossa plataforma. A gente contratou uma empresa, assim, percebeu isso junto com os nossos parceiros, né? A gente contratou uma empresa para ajudar a gente a fazer um estudo de experiência do usuário e foi feito com todos os estados, né? A gente entrevistou os usuários, fez com que eles navegassem e isso foi a base para o desenvolvimento da nossa atual versão da plataforma. Então, a gente conseguiu melhorar bastante as ferramentas, como, por exemplo, as listas, os grupos, que podem hoje ser utilizados por professores e para os alunos. Então, acho que é dessa forma que a gente consegue evoluir na ferramenta. Agora, em termos tecnológicos mesmo, eu não consigo te ajudar muito, não, porque não é a minha área. Maravilha. Quando a gente dialoga e ouve, né, o outro lado, a gente avança muito, né? É muito importante isso, da gente ouvir quem está na ponta, quem está usando. Assim, acho que os grandes avanços da nossa plataforma foram feitos porque a gente conseguiu entender quais eram as dificuldades de quem está utilizando mesmo. Joia, Sara. De tanta coisa que você traz, enfim, elementos que a gente pode trazer para ampliar, né, localmente, né, sendo tão macro o projeto de vocês, qual dica você deixa para quem tem interesse em colaborar mesmo, né, e até construir objetos de aprendizagem? Nossa, a gente precisa muito investir, né, na qualificação desses objetos e também na contextualização deles, né, que eu acho que, como eu disse, assim, acho que para o professor brasileiro hoje, ainda é difícil ele encontrar um objeto separado, fora de contexto, e conseguir colocar isso na aula dele. Ainda é um desafio, né? Então, eu acho que é super bem-vinda qualquer iniciativa que pense esses dois lados, né? E o que eu gostaria mesmo é que a gente conseguisse, né, todos esses movimentos que trabalham, se unir, pensar junto, onde a gente precisa desenvolver, né? Em quais disciplinas ainda tem poucos objetos com qualidade? De que forma a gente consegue conversar com essa diversidade do Brasil e produzir coisas que não ajudem a ter menos diversidade, mas ao contrário, que possam potencializar essa diversidade que existe, né?
Eu acho que os nossos desafios, enquanto pessoas que pensamos a tecnologia na educação, é conseguir se unir para pensar junto mesmo, né? Não para duplicar trabalho, mas ver como um pode potencializar o trabalho do outro. Eu vejo com muita alegria, assim, esse movimento que começa a surgir. Tem muitas pessoas que estão pensando nesse campo. Eu acho que a gente precisa cada vez mais se unir para pensar juntos. E eu acho que esses produtores precisam ver onde a gente tem que desenvolver, o que a gente precisa pensar. E as faculdades de pedagogia, o pessoal que pensa educação, precisa ajudar a gente a formar esses professores, né? Tanto os novos como os que já estão em formação. Acho que isso também é algo que a gente investe muito no projeto. A gente tem um EAD, um curso autoinstrucional, mas que a gente precisa fortalecer isso, a formação do professor. Como é que faz para ele usar esse objeto? De que forma ele contextualiza na aula dele? Acho que isso são questões que são muito importantes, né? E que ajudam a melhorar a educação de fato, né? Então, acho que é onde a gente precisa caminhar. Mas acho que a gente precisa estimular que exista mesmo um campo que se propõe a pensar de que forma a tecnologia pode ajudar a educação, o que a gente precisa desenvolver, de que forma a gente pode melhorar o que já existe, né? Acho que recursos abertos, recursos educacionais abertos, acho que é o caminho. A gente precisa começar a pensar de que forma exista um mercado que garanta ao produtor algum recurso, mas que também permita com que outras pessoas colaborem e desenvolvam em cima. Eu acredito muito nisso. Sabe, Sara, que a questão do uso, de trazer a tecnologia como aliada na educação, também já foi pauta de entrevista nossa, inclusive com o Guilherme. E me ocorreu uma curiosidade aqui, supondo que eu sou professora, assisto essa entrevista e tenho interesse em contribuir, tenho um plano de aula, uma tecnologia que eu fiz uso e gostaria de trazer, como eu faço o caminho? Eu contato minha secretaria estadual, se ela já tem cobertura pelo projeto Escola Digital, e aí, via secretaria, eu consigo contribuir em alimentar essa plataforma ou direto com vocês? Então, hoje, acho que o caminho mais fácil é vocês acessarem a nossa plataforma, né, que é www.escoladigital.org.br. Lá você pode contribuir diretamente. A gente tem um link Colabore, em que o professor acessa e pode cadastrar o objeto que ele já fez, só que isso precisa estar em algum lugar na internet, né? Hoje a nossa plataforma é uma plataforma que faz referência a objetos que estão na internet, então isso é muito importante. Infelizmente a gente ainda não hospeda os objetos, mas se ele já estiver em alguma outra plataforma na internet, ele pode referenciar lá. Isso vai passar pela nossa equipe de curadoria, mas se for de qualidade, né, a gente tem critérios, a gente sempre faz a classificação segundo os parâmetros curriculares nacionais. Então, isso vai entrar no nosso acervo. Então, isso é um caminho. Mas no nosso site também eles conseguem identificar se existe uma plataforma local, né? Então, tem esses 12 estados, tem esses 11 municípios, e ele consegue saber se tem uma plataforma local e se ele quer contribuir com aquele acervo específico. Mas considerando que todos esses acervos de alguma forma estão ligados, né? Então os estados eles conseguem pegar o acervo do Escola Digital, a Escola Digital consegue pegar o acervo do Currículo Mais, que é a plataforma de São Paulo, por exemplo. Então isso é tranquilo, assim, pra gente. E a gente incentiva muito que eles colaborem não só com objetos digitais de aprendizagem, mas também com planos de aula que usem esses objetos. Então são esses dois campos que a gente incentiva a colaboração. Mesmo porque nenhum plano, por mais que eu coloque, fiz uso dele, foi genial na minha realidade. Quando o professor faz uso dele, ele vai se apropriar e trazer elementos que são e aí assumir outra forma, né? Outra vida, enfim. Isso que eu acho que é o mais lindo da educação. Apesar da gente conseguir, e é isso que você falou, né? A gente se soma. Então tem uma experiência, coloco na rede, os professores fazem uso, e a partir do momento que passa a ser vivido por uma outra escola, estando próxima em realidade geográfica, enfim, de alguma maneira, já é um novo produto. As pessoas são outras, né? É exatamente isso. Eu acho que essa ideia de colaboração, né, ela permeia muito, né, a internet, a forma como... Então, cada oda, por exemplo, as pessoas podem comentar, podem contar o que elas acharam, que uso elas fizeram. E acho que isso deixa a plataforma muito rica. Então, eu convido os professores brasileiros não só a colaborarem com uma produção deles,
mas também colaborarem analisando, avaliando o que está disponível, o que eles acharam, se foi difícil usar, o que ganhou, o que a turma achou. Então, acho que isso vai deixando a nossa plataforma cada vez mais interessante. Joia, Sara, muito obrigada. O link vai ficar abaixo aqui da entrevista, então quem quiser acessar. Eu achei muito legal. Eu entrei no site e dei uma viajada boa, assim, foi muito gostoso. Obrigada pela sua conversa. Volte mais vezes. Se tiver alguma história legal para contar, alguma experiência mais regional também, a gente está aberto e quer te ouvir. Muito obrigada, Vanessa. Eu que agradeço vocês. E boa sorte aí na plataforma de vocês. Eu também olhei e achei muito legal. Acho que a gente precisa se unir mais, né? E conversar mais, trocar experiências, ver como que um projeto pode ajudar o outro. E convido todos os professores que estiverem assistindo essa entrevista a entrarem na nossa plataforma, a usarem a nossa plataforma, navegarem, darem dicas, darem feedbacks para a gente, o que a gente ainda pode melhorar. A gente está bastante aberto e sabe que é um movimento da internet, né? Melhorar sempre, construir novas ferramentas sempre. Então, é isso. Agradeço muito. Obrigada, Sara. Então tá. Valeu pela sua participação. Obrigada a vocês.